Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Capacitação Diaconal. A vocês, internautas que estão nos prestigiando com a sua audiência, nosso boa noite. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Eu sou Glauco Rodrigues, sou diácono e este programa é produzido pela Junta Diaconal do Estado de Pernambuco. E nós queremos convidar você a participar conosco desta hora abençoada, uma hora em que nós estaremos aprendendo, trocando experiências. Participe conosco desse programa. Ajude-nos a fazer um programa trazendo suas perguntas, trazendo a sua saudação. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e desejamos a vocês uma hora especial de edificação. Daremos continuidade ao nosso tema de legislação e disciplina eclesiástica. Hoje, a nossa segunda parte, nós estamos continuando essa série de estudos com o reverendo Lucas. O reverendo Lucas é pastor lá do Rio de Janeiro, é membro do Tribunal de Recursos do Supremo Concílio, é escritor, autor de diversos livros da área, advogado, nosso querido amigo, e o reverendo Lucas está lançando o livro aqui, Disciplina Eclesiástica na IPB. E também o segundo livro, chamado Gestão Eclesiástica Fácil. Todos esses dois livros estão disponíveis aqui conosco, através dos nossos telefones da Junta Diaconal de Pernambuco, telefone que nós passaremos para vocês ao longo do nosso programa. Até lá, formulem suas dúvidas, formulem suas saudações, seus boas noites. Queremos a participação de vocês, ajude-nos a fazer um programa muito bom, certo? E teremos uma parte somente para perguntas. A primeira parte, o reverendo Lucas vai ministrar uma exposição a respeito de alguns temas ligados à disciplina, ligados à questão de licença de diáconos, ligados a atas, presbitérios, sínodos, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos convidar agora o reverendo Lucas. E também, se você quiser obter informação sobre o livro do reverendo Lucas, basta você entrar em contato no número 0 operadora 81, que é o DDD daqui de Recife, 996680199. Vou repetir o número do contato da Junta Diaconal de Pernambuco para você obter informações sobre nossa Junta Diaconal Estadual e o que nós fazemos, e também para você obter informações sobre os livros do reverendo Lucas, se você quiser obter informações e também fazer a sua encomenda. Você entra em contato com o número 0 operadora 81 996680199. E no Rio de Janeiro, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato direto com o reverendo Lucas ou também obter informação sobre os livros do reverendo, você pode entrar em contato com o 0 operadora 22 99911 0555, repetindo, 0 operadora 22 99911 0555. Este programa será retransmitido nas nossas redes sociais, também no Facebook, no YouTube. Nos siga, certo? E deixe o seu like e também inscreva-se no nosso canal. O seu apoio, o seu incentivo é muito importante para nós, certo? Os nossos endereços no Instagram
é o @diácono.pernambuco no Facebook, facebook.com/Diáconos Pernambuco. Nosso e-mail, juntasdiaconais.pernambuco@gmail.com, e no YouTube você pesquisa Junta Diaconal de Pernambuco, JDPE. Não se esqueça de clicar no like, inscreva-se e nos apoie, interaja conosco, troque experiências. E a você que é diácono, nossa saudação, nosso cumprimento, e Deus abençoe ricamente sua vida. Já temos aqui o nosso amado reverendo Lucas. Boa noite, reverendo. O senhor nos escuta, o senhor nos ouve. Como está aí a nossa visibilidade? Boa noite. Boa noite. A você. Boa noite, Glauco. Diácono Glauco. Boa noite aos internautas, aqueles que nos acompanham. Agradecemos este privilégio de poder conversar a respeito de coisas da IPB, do Ministério Diaconal, do Ministério Presbiteral, do Ministério Pastoral, de suma importância para a Igreja do Senhor no Brasil, né? Nós queremos ajudar os irmãos em algumas dificuldades que existem na administração da igreja, na parte disciplinar, como já foi dito pelo diácono Glauco. Não que eu saiba tudo e não que eu esteja aqui substituindo aquilo que é o Supremo Concílio da Igreja, que determina e esclarece de forma definitiva as possíveis brechas que existem na nossa Constituição e Código. Porém, da parte prática, né, a gente tem aí alguma experiência para compartilhar e para ajudar os irmãos a pensar, e pensar junto. É bom porque duas cabeças pensam melhor, talvez 3, 4 vão conseguir ajudar bem os irmãos na diligência administrativa da igreja. Ok. Seja muito bem-vindo mais uma vez, que Deus abençoe sua vida. Novamente, queremos reforçar que você pode enviar as suas perguntas a respeito do tema de legislação, disciplina, gestão eclesiástica, dê também a sua saudação. Nós temos uma equipe aqui que está processando as mensagens enviadas e, na medida do possível, talvez não dê condições de nós citarmos aqui o nome de todos e também de todas as perguntas, mas procuraremos, na medida do possível, fazer com que a sua pergunta faça chegar ao reverendo Lucas, quer seja durante o programa ou quer seja também posteriormente, se o irmão quiser enviar o seu endereço eletrônico, tá certo? Meu irmão, já entrando aqui no nosso assunto, conversamos anteriormente sobre algumas questões a nível de disciplina, questões bíblicas, né? Citamos ali Mateus 18, e houve, já entrando aqui no assunto, o irmão falou uma coisa importante, que o tempo não nos possibilitou um maior aprofundamento, que é em relação à questão das atas. Nós estamos vivenciando um momento atípico, um contexto totalmente fora dos padrões já vividos na nossa igreja, período de isolamento. E aí, aproveitando esse momento, eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor. Como ficaria a questão das reuniões virtuais, uma vez que qualquer tipo de colegiado, seja através de conselho da igreja local, presbitério, sínodos, até mesmo a reunião da comissão executiva do Supremo Concílio, nós precisamos enviar essas atas presenciais, algumas delas, inclusive, precisam, como, por exemplo, as atas de assembleias da igreja, uma ata de assembleia ordinária, por exemplo, eleição para pastor, para oficiais, algumas atas precisam ser enviadas para cartório, e a igreja estando impedida de se reunir fisicamente, existe uma forma de se conciliar, uma vez que existe uma ata virtual. Como funciona isso aí, pastor? A diferença, a princípio, entre uma ata eletrônica, uma ata presencial,
a questão de cartório, etc. Ok. Irmão, vamos separar aqui. Primeiro eu quero fazer uma observação geral, porque nós encontramos muita resistência por parte de oficiais e por parte de pastores, né, oficiais presbíteros, diáconos, líderes de uma forma geral. Eu já encontrei essa dificuldade em que não gostam de ata. Acham que a ata é alguma coisa burocrática. No entanto, a ata tem um caráter jurídico, né, e histórico. Então, fazer a ata das reuniões das sociedades internas, fazer a ata da junta diaconal, né, da reunião normal, mensal da junta diaconal, fazer a ata da reunião da plenária da SAF, da plenária da UPH, da mocidade, dos adolescentes, juniores, e, enfim, da UCP, até, evidentemente, com alguma dificuldade, porque alguém vai ter que estar fazendo a ata, porque eles ainda não sabem escrever direito e tal. Mas isso, nós estamos falando de escrita, mas hoje tem o advento da ata eletrônica, não é? E já tem muito menino aí com 7, 8 anos que já sabe mexer em computador e também digitar. Então, a ata é um documento jurídico e histórico, ela é importante. Tá? Vamos separar aqui. A ata de assembleia, seja a ordinária, que normalmente é para eleger secretário, tomar ciência do orçamento para aquele ano e também tomar ciência dos relatórios, os relatórios das sociedades internas, os relatórios do ano anterior, como é que a igreja andou. E também essa assembleia ela é mais simples, não precisa de quórum, mas tem que ter a ata e tem que ser aprovada. E é bom que tenha a relação dos presentes, não é, para ficar ali junto de uma parte exclusiva para isto. Agora, a ata da Assembleia Geral Extraordinária, se for para vender imóveis, ela vai para cartório. Se for para comprar, né? For para comprar também. Se for para pedir empréstimo à IPB para comprar um determinado imóvel, precisa da ata da Assembleia autorizando o empréstimo, né? Vamos dizer que o conselho tenha o seu vice-presidente, presbítero, e tenha o seu secretário, né? Ou tesoureiro, não secretário, ou tesoureiro, que esteja findando o mandato. Como é que fica nesse período? Pode estender? Não, porque o mandato dele acabou naquele mês, naquela data. E a orientação legal é que 90 dias antes, a CEI diz lá, 90 dias antes de findar o mandato, o Conselho deve elaborar um edital e aí promover uma assembleia para eleger aquele presbítero que está findando o mandato, ou de repente, se ele não quer continuar, eleger novos presbíteros. Mas vai que um desses pertence é tesoureiro, ou ele é secretário, e precisa então que esta ata desta assembleia seja averbada no cartório. Ora, no momento de pandemia, né, nós não podemos nos reunir fisicamente, não pode ter aglomeração, mas existem vários meios disso aí. Mas os cartórios não estavam aceitando qualquer assembleia por meio eletrônico, né, telepresencial. Mas, graças a Deus, foi decretada, não, saiu a lei 14.010 no dia 10 de junho, semana passada. O governo federal, em regime jurídico emergencial e transitório, essa lei tem vigência até o final de outubro, até 30 de outubro, né? E ela prescreve o seguinte: igrejas, enfim, organizações poderão fazer as suas assembleias telepresenciais e o cartório não vai poder deixar de registrar.
Então isso já foi um lucro para nós, porque os cartórios não tinham como fazer isso. Então hoje já tem. Então a igreja pode fazer. Os meios, aí são detalhes que não dá para a gente falar agora do detalhe como proceder. Existem alguns meios para fazer esse procedimento telepresencial. Tá? Mas aí só eu quero trabalhar na tese de que não há mais impedimento para que façamos a Assembleia, e se houver modificação na diretoria da igreja, por exemplo, se é o tesoureiro que é presbítero e findou o mandato, você tem que ter uma ata registrada para ir lá no banco e dizer o seguinte: o tesoureiro não é mais seu fulano, é Beltrano. E aqui está a ata já averbada com a eleição dele. Pronto, só tranquilo. Uma pergunta, pastor. Mas isso é algo recente, essa deliberação da possibilidade de homologar esta reunião virtual, ou é algo que já existia? Não existia. Essa lei 14.010, ela saiu no dia 10 de junho, semana passada. Né? Semana passada. Em que a lei institui até 30 de outubro, né? Pode ser que ela seja estendida, mas por enquanto ela está com prazo de 30 de outubro, e ela então dá direito para que façamos a Assembleia Geral telepresencial e levemos essa ata para registro. Ok. Outra coisa também, já que nós estamos falando de questões documentais, nós falamos de uma maneira bem panorâmica a questão do uso ou não de um livro de registro disciplinar. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais para nos mostrar a diferença entre uma ata normal, tradicional, e, paralelamente a isso, para que serve o livro de registro disciplinar. E por que a necessidade desses dois documentos? Olha bem, o livro de atas de um tribunal já consta lá do Código de Disciplina que tem que ter um livro do tribunal, o livro das sessões do tribunal, seja do conselho, seja do presbitério, ou seja do sínodo, ou seja até do Supremo Concílio. Enfim, tem que existir um livro de atas em separado para tribunal. Como também tem que ter um livro em separado para o registro das sentenças ou dos acórdãos. Os acórdãos são as decisões relativas a um recurso. E as sentenças são aquelas que derivam primariamente do processo que ocorre no presbitério, no conselho, tribunal do conselho, ou no tribunal do presbitério, quando se tratar de pastor e conselho que passam a ser os réus. Né? No tribunal do conselho, os réus são os membros da igreja, oficiais ou não. Né? Oficiais ou não. Então tem que ter o livro de atas, e hoje pode ser eletrônico, como pode ser o livro manuscrito, né? O antigo livro de atas, mas hoje, com o advento aí da informática e da facilidade de comprar um computador, é possível então que a ata seja eletrônica, facilitem muito, né, o trabalho. Perfeito. Eu gostaria de entrar justamente na questão do seu livro, onde tem aqui a parte de gestão eclesiástica. Né? O senhor dá um embasamento falando claramente a respeito do papel do conselho local, o papel do presbitério, do papel do sínodo e do papel, obviamente, do Supremo, né? e suas determinações. Então, baseado nessas questões das nossas instâncias e a forma como ela é gerida, certo? Eu gostaria de saber como existe esse processo, entrando na seara da disciplina, seria a nossa pergunta, né, no caso. Como é o trâmite quando vai de um conselho para um presbitério, e dali para um sínodo, dali para um supremo? Qual o passo a passo que deve seguir? O senhor tem a dizer? Ok. Na disciplina eclesiástica, nós temos
o Tribunal do Presbitério, que é a primeira instância, tá? Onde vai verificar as questões das faltas dos membros, oficiais ou não. Então, o Tribunal do Conselho não tem que se envolver com falta, por acaso, de um pastor ou de um pastor auxiliar. Não. Só tem competência para ser tribunal, para julgar sobre a falta de um membro da igreja, seja ele oficial ou não. Ok? Isso é o Tribunal do Conselho. Muito bem. Quando o Tribunal do Conselho emitiu lá a sentença, dizendo o seguinte: o senhor fulano de tal, o diácono fulano de tal, o presbítero fulano de tal, está deposto do cargo, está por tempo indeterminado afastado e deposto. Então ele foi deposto e foi afastado da comunhão. Muito bem, ele sai do exercício do oficialato, tá certo? Recebe aquela sentença, ele não está muito satisfeito com aquela sentença, ele recorre ao presbitério. Ele recorre ao presbitério. E o recurso, ainda hoje, são 5 dias do dia seguinte que ele recebe a informação da sentença. Então, hoje, saiu a sentença. A partir de amanhã, conta 5 dias, é o prazo que ele tem para entrar com recurso no presbitério. Muito bem. Aí antes também, não é? Com 2 dias ou com 3? Sim, pode. O prazo limite é 5. Aí, vamos supor que o presbitério mantenha a sentença do Conselho, do Tribunal do Conselho. Aí ele recorre ao Tribunal Tribunal de Recurso Supremo Concílio. Aí já não vai ser recurso de apelação que vai ao presbitério, vai ser recurso extraordinário. E aí ele vai recorrer ao Tribunal de Recurso Supremo Concílio, porque são só 3 instâncias que temos. A primeira instância, Tribunal do Conselho, a segunda instância, para recurso, o Tribunal do Presbitério, e a terceira instância, com recurso extraordinário, o Tribunal de Recurso Supremo Concílio. Muito bem. Se a falta é de um pastor, então quem vai julgar é o presbitério. Tá? Se um conselho cometeu uma falta, que pode cometer, então quem vai julgar é o Tribunal do Presbitério. Saiu a sentença do presbitério, né, do Tribunal do Presbitério, sobre aquela falta de um ministro ou de um conselho. Aí, insatisfeitos, podem recorrer ao Tribunal do Sínodo. Tribunal do Sínodo. Tá? Ao Tribunal do Sínodo. Ao Tribunal de Recursos do Sínodo. Né? Ao Tribunal de Recursos, porque o Sínodo tem um Tribunal de Recursos. Então, se a sentença saiu do presbitério, vai à instância que é Tribunal de Recursos do Sínodo. Muito bem, vamos supor que o Tribunal de Recursos do Sínodo, que recebeu lá o recurso de apelação, mantém aquela sentença contra o ministro ou contra um conselho. Ele tem direito, então, a recorrer à terceira instância, que é o Tribunal de Recurso Supremo Concílio, já com recurso extraordinário. Então, essas são as fases e as esferas de tribunais dentro da IPB. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: no caso específico de uma falta que ela é encaminhada para o conselho local, após a decisão, esta é encaminhada para a Assembleia da Igreja para que seja informada a decisão do Conselho da Igreja. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: quando a decisão ela é tomada através de um tribunal de presbitério ou de sínodo, ou até mesmo um tribunal de recursos do Supremo, precisa haver uma convocação da Assembleia para que seja informado também a decisão dessas instâncias superiores, ou a comunicação da Assembleia ela é somente para o Conselho local? Meu irmão, vamos esclarecer logo. Não existe comunicação de decisão de tribunal para a Assembleia. Isso não existe na IPB. Não há previsão para isso. Não há. A igreja é notificada do resultado do tribunal, que, no caso de igreja, o Tribunal do Conselho resolveu afastar da comunhão o presbítero fulano de tal, o diácono ciclano de tal. Então, apenas não se põe no boletim e se faz a comunicação à igreja
normalmente, hoje, pela questão do dano moral e tudo mais, nós fazemos esta comunicação pela manhã, avisando a pessoa e a família envolvida daquela pessoa que foi apenada, dizendo o seguinte: olha, domingo tal, pela manhã, nós daremos conhecimento à igreja da sentença do Tribunal do Conselho. E aí, em assembleia não. Porque o caráter reservado do nosso processo eclesiástico disciplinar, ou disciplinar eclesiástico, ele é de reservado, ele é bem para preservar a pessoa. Não é? Apenas comunicamos à igreja o resultado. Não vamos a fatos, não. Isto fica na esfera do tribunal e que não deve ser vazar de jeito nenhum por nenhum dos juízes. Não devem conversar nem antes da sentença, nem depois da sentença. Devem se manter de boca calada sobre aquilo que ocorreu lá no tribunal. Entendeu? Então não é comunicado em assembleia. Se o presbitério também faz isso, o presbitério vai notificar apenas na sua reunião, em sua reunião extraordinária ou na reunião ordinária, vai dar a notícia que o pastor fulano de tal, né, cometeu uma falta e que ele está deposto do ministério, não é? E aí apenas a notícia, também não entra em detalhes. Então nós temos o caráter de preservar no nosso sistema disciplinar eclesiástico é muito, muito bom. Eu diria que é muito bom em relação a outras formas disciplinares de outras denominações. Aproveitando a oportunidade aqui, voltando um pouco ao assunto anterior, da questão do livro de registro, de atas, surgiu uma pergunta aqui do nosso irmão João Pereira, e gostaríamos desde já de saudar o irmão e deixar um grande abraço. Obrigado pela participação, internauta. Ele pergunta o seguinte: se o livro de registro, quer seja o livro de registro disciplinar ou quer seja o livro de atas, ele precisa ser encaminhado para o presbitério e analisado também pelo presbitério. Ou se esse livro de disciplina ele pode ficar recluso apenas ao âmbito de conselho, sem que este seja encaminhado para o presbitério, né? Uma vez que toda a ata precisa ser encaminhada ao presbitério. Então, o livro de registro disciplinar também precisa ser encaminhado? Não. Aí vamos ao Código de Disciplina. O Código de Disciplina diz que existe o órgão que aplica a disciplina. E não é o tribunal. Não é o tribunal. O tribunal apenas trata de dar a pena. A execução está no artigo 133 do Código de Disciplina, onde diz o seguinte: as penas serão executadas pelo concílio. Então, o tribunal do conselho resolveu afastar o irmão ou fazer a deposição de um oficial. Ok, isso foi a sentença. Isto é notificado à igreja. No livro de atas está lá todo o procedimento para chegar àquela decisão. A sentença, que é a decisão, está num outro livro que deve constar as sentenças. Na ata do conselho, que vai para o presbitério, para manter o caráter de preservação do nosso processo disciplinar eclesiástico, só deve ir a informação da sentença. O presbítero fulano de tal, o diácono fulano de tal, foi deposto do oficialato. Entendeu? É o que tem que estar lá. Só. Okay. O processo em si, ele não pode. O que aconteceu e que acontece ainda dentro da IPB no Brasil inteiro? É que nós fazemos todo o processo disciplinar eclesiástico dentro da ata do conselho. E aí vai para o presbitério. O que acontece no presbitério? Muita gente
vê a ata e toma conhecimento de detalhes que não precisavam ser do conhecimento externo à igreja. Externo à igreja. Então, o livro de atas do conselho só vai constar esta execução, porque é quem vai executar. Então vai constar lá assim: o conselho recebe a sentença do tribunal e executa nesta hora, aplicando a pena de deposição do oficialato, do oficial diácono fulano de tal, do oficial presbítero fulano de tal. E acabou aí. Está deposto. Tá? Aí isso vai para o presbitério. Tá? Isso vai para o presbitério. Agora, incrível que, por causa de constar dentro da ata de presbitério penas ou processo eclesiástico, foi que certa vez eu descobri com o meu presbítero, no presbitério, que um conselho tinha dado pena ao pastor auxiliar. E não podia. Era incompetente. Era incompetente. Não é? Então, são detalhes que a gente precisa aprender, que o processo disciplinar eclesiástico ele tem caráter de reserva, de preservar a pessoa, de preservação da intimidade da pessoa, não é? Da idoneidade da pessoa também. Enfim, porque podemos incorrer numa situação de dano moral se o irmão afetado partir para a justiça civil e pedir danos morais pela imagem que foi atacada. Perfeitamente, perfeitamente. Gostaríamos novamente de reforçar aqui para que vocês deixem uma saudação, seu nome, igreja da qual você faz parte, a sua cidade. Deixe também a sua pergunta, porque nós estamos hoje diante de um assunto muito controverso, polêmico, difícil de ser tratado nas igrejas, porém muito importante que nós tenhamos esse conhecimento, principalmente nós que somos oficiais das nossas igrejas, né? Porque nós estamos ali também para apoiar os nossos pastores, nossos presbíteros, né? As nossas instâncias de um modo geral. Então, deixe seu nome, deixe sua pergunta, queremos ter a sua colaboração, queremos ter a sua participação. Reverendo Lucas, novamente, sem sair dessa seara da questão disciplinar, tem outra dúvida aqui que nos foi passada durante a semana, que nós gostaríamos de continuar em cima desse viés, né? É em relação a um membro de uma igreja A que está atuando durante um período numa igreja B. Já durante bastante tempo, durante muito tempo, existem casos em que irmãos atuam, exercendo inclusive lideranças, ensinando na escola dominical, ajudando no louvor, ocupando alguma área, porém mantendo o vínculo de membresia com a igreja antiga, certo? E durante esse período de atuação do irmão que pertence à igreja A na igreja B, existe uma intercorrência, uma falta disciplinar. E aí o pastor, o conselho da igreja local, informando a igreja dele, aonde a igreja dele não quer se envolver, não quer promover nenhum tipo de processo disciplinar. A pergunta que foi feita é o seguinte: como fica a situação desse irmão, se existe uma possibilidade, através da própria igreja local ou através de uma instância superior, promover um processo disciplinar nesse irmão que acometeu uma falta numa outra igreja. Deu para o senhor entender? Deu. Primeiro lugar, isso é prova de eu vou usar uma palavra pesada, né? De um certo relaxamento da igreja A, que ele é membro, porque, afinal de contas, se o irmão está ausente muito tempo, o artigo 23 diz que o membro pode dar baixa no nome dele, né? Ele pode ser excluído do rol de membros por ausência. E se ele estiver morando em outro local,
existe a carta de transferência. Nossa igreja é muito bem organizada no sentido administrativo, eclesiástico, ela é muito bem organizada. Nós precisamos saber usar esse mecanismo. Então, o irmão era da igreja A, está na igreja B, e passa esse tempo todo. Então, é certo que o conselho deve procurar esse irmão. Quando eu digo conselho, pastor e presbíteros, uma comissão de presbíteros, procurar o irmão. Você está bem aí? Entende? Então, faz o seguinte, peça a sua carta de transferência ao nosso conselho. Entendeu? Não deixa passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu já tive essa experiência de chegar numa igreja e uma família inteira já estava quase 4 anos numa outra igreja atuando, entendeu? Atuando lá, e eu disse, olha, não pode ficar aqui. Eles estão lá, eles estão muito bem lá, então vamos dar a carta de transferência. E aí, eu nem esperei a carta de transferência ser solicitada, não. Já numa reunião, expedimos a carta de transferência pelo tempo que os irmãos estavam lá naquela outra igreja. Entendeu? Então nós não podemos relaxar com isto, porque pode, então, incorrer nesse problema. Pois é, incorrendo numa falta disciplinar, o que é que diz o código também? Aí a gente pode também fazer. Se ocorrendo uma falta disciplinar, quem é membro da igreja A, é a igreja A que tem que fazer o processo. Aí, se ela não quiser fazer o processo, o problema é lá na igreja B. O problema é lá na igreja B. Então, ela manda expede uma carta dizendo que autoriza a igreja B a fazer o ato disciplinar, a fazer o processo disciplinar. Entendeu? Por quê? Como que ela vai julgar um assunto que não ocorreu internamente nela, e como é que ela vai, né, tratar disso aí? Então, a igreja B pode tratar da disciplina, daquela pessoa, porque praticamente, de fato, ele é membro ali. Ele está com o nome lá, por causa de um relaxamento de se deixar a rol de membros sem fazer atualização mensal, ou pelo menos bimensal, ou pelo menos semestral, né? Ou pelo menos anual, na hora de levar a estatística para o presbitério. Então, isso é um certo relaxamento que existe dentro da IPB. Nós não temos rol. E hoje nós temos um mecanismo dado pela IPB, não é? Que você pode fazer o banco de dados com membros da igreja. Não é? Membros da igreja. No programa iCalvinos. Perfeito. Em relação também à questão que o senhor abordou agora há pouco, do tribunal, eu gostaria de saber se existem diferenças entre as questões decisórias dos tribunais, né? Existem algo de forma, uma decisão mais leve, mais pesada? Quais são os tipos de decisões que nós podemos, assim dizer, que esse tribunal pode se tomar? Olha só, é a questão das competências. No meu livro Disciplina Eclesiástica, eu falo das competências, porque ele está no código. Ele está no código de disciplina, quando ele fala, a partir do artigo 18, ele fala das competências. Eu acho que é isso eu acho que é essa a pergunta, né? Saber quem é competente para quem. Decisões sumárias, sumaríssimas. Sim. Ritos processuais. Ritos processuais. Aí é com relação a ritos processuais. Veja bem, também no livro a gente trata disso aí, deixando bem claro que o artigo 97 no Código tem 97 a 102, fala do rito sumaríssimo perante o Tribunal do Conselho. Embora aqui esteja perante o Conselho no Código, mas é Tribunal do Conselho. Se é processo, diante do tribunal, consoante com o artigo 18, né? Em que todo concílio, para tratar de fins judiciários,
judiciários, eles transformam-se em tribunais. Ora, o rito sumaríssimo é aquele rito que é bem simplório, né? É um pouco mais simples, por isso sumaríssimo. Mas não é sumaríssimo sem ouvir a pessoa, sem dar chance dela se explicar, ou dar chance dela chegar e dizer, não, eu cometi, ela chegar e confessar a sua falta. Isso vai facilitar. O rito sumaríssimo é um rito mais simples, que ocorre no meio no Tribunal do Conselho, e que deve ser assegurado, e isso está no artigo 99, deve ser assegurado ao acusado o direito de defender-se, de apresentar uma contestação, de apresentar sua defesa. Agora, caso o acusado não compareça à reunião do conselho que o chamou para tratar daquela falta. Aí nós temos o processo sumário, que pode ser aplicado ao sumário. Quando ele comparecer, confessar a falta, comparecer, recusar-se a defender-se, ou não comparecer depois de citado. É muito interessante a citação. A citação é um documento que, aliás, no meu livro tem um modelo, né? Deve ter lá o ciente do acusado, né? Então, também, quando o acusado, sem justo motivo, recusar-se a prestar depoimento. Ora, estamos falando de membros de igreja, né? Então, nós podemos usar o sumaríssimo, em alguns casos, o sumário. Tá? O rito ordinário, ele me parece, no meu entendimento, na minha visão, é usado para quando o tribunal for, no caso do presbitério principalmente, vai fazer um processo contra um conselho ou contra um ministro. Aí o rito é o rito ordinário. Então nós temos 3 ritos processuais. O sumaríssimo, que ocorre somente na igreja, e veja bem, um caso, por exemplo, de gravidez extemporânea. Fato notório, né? Fato notório. Talvez um fato de adultério em que as coisas são bem claras, o membro da igreja já abandonou a família, já está morando com a outra pessoa, e aí não quer comparecer, não comparece, você aplica o sumaríssimo ou o sumário, um dos dois, e tudo bem claro na lei, está tudo bem claro aqui na formulação dos artigos. Muito bem, você aplica, dá a pena, comunica ao acusado, comunica à igreja e tudo bem. Né? A disciplina foi aplicada. Então, esses 3, o que eu acho mais complexo é o rito ordinário, porque ele envolve ele é mais trabalhoso. Embora processo de uma forma geral, processo disciplinar eclesiástico, todo ele é trabalhoso. No caso específico aqui, temos até uma pergunta aqui, agradecemos o irmão Gustavo, em relação às penalidades. Uma vez que o rito ele pode variar entre o sumário, o sumaríssimo e o ordinário, na questão das penalidades, existem variações ou é mais em relação à dosimetria mesmo? Amados, olha só, a questão da dosimetria da pena, ou seja, da quantidade da pena aplicada, ela tem que ser considerada com base no artigo 13, onde tem lá as atenuantes e as agravantes. Claro, você vai pesar mais a mão naquele oficial de igreja que já está há 20 anos na igreja. Ele, afinal de contas, ele conhece a doutrina, conhece a Bíblia,
não é? Sabe que pecar é agravar a Deus, né? Agravar a comunidade, é toldar a comunidade, é manchar o evangelho. Então ele tem esse conhecimento. Mas se é um jovem, uma pessoa de pouca experiência, recentemente na igreja e comete uma falta, né? Por exemplo, você chega na igreja e encontra uma pessoa que é nova na igreja, mas que joga no bicho. E aí alguém diz assim, olha, fulano de tal é membro da igreja aqui, mas joga no bicho, faz a fezinha ali na banca do bicheiro. Né? E aí como é que você vai tratar isso aí? Né? Então você, primeiro, vamos chamar pastoralmente, isso aconteceu comigo, né? Chamar pastoralmente e dizer, irmão, irmã, olha, não está certo isso aí, jogo de azar, a Bíblia, mostrar a Bíblia, depois está aqui, ó, a irmã tem pouca experiência e tal, deixa isso. Mas aí daí a 3 meses, está ela lá de novo fazendo a fezinha no bicheiro. Não é? Aí tem que aplicar a pena, uma pena dosada, menor. Agora, o que não pode ter, o que não se pode fazer, é passar a mão na cabeça. Porque existem coisas, pecados, existem situações que vazam para fora da igreja e o nome da igreja fica sujo no bairro, fica, sabe... Aquela igreja ali pode tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado na aplicação da pena, né, em dosar até mais pesado ou um pouco mais leve, quando a gente sentir que aquele fato manchou o evangelho, toldou o nome da igreja na cidade, no bairro, enfim, é mais ou menos por aí. Não existe como no Código Penal brasileiro, que existe lá, tantos anos de reclusão. Não existe isso. Detenção, né? Detenção ou sistema prisional diferenciado. Ok. Pastor, eu gostaria de entrar aqui num tema que tem a ver com o dia a dia dos diáconos, né? Na questão da exoneração, na questão do... Como se dá essa questão de uma exoneração administrativa, a exoneração a pedido. O senhor coloca aqui no seu livro, inclusive, fala um pouco sobre essas questões, o modelo, como ele faz por escrito, entrega a quem, endereça a quem, coloca no nome de quem. Então, como se dá uma exoneração, havendo a necessidade, por exemplo, a exoneração administrativa e a pedido? Tem diferença? Como se dá isso? Bom, o oficial pode perder, cessar o mandato, quer seja ele presbítero ou diácono, não é? A Constituição, ela prevê, no artigo 56, dizendo o seguinte: as funções de presbítero ou de diácono cessam quando terminar o mandato não sendo reeleito, mudar-se de lugar que impossibilite exercer o cargo, quando for deposto. A deposição é só por processo disciplinar, só. Ausentar-se sem motivo justo durante 6 meses das reuniões do Conselho e da Junta Diaconal, ou da Junta Diaconal. Ou seja, a reunião da Junta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o diácono faltou, não justificou, não deu nenhuma justificativa, então ele pode ser exonerado sem censura. E nem precisa ouvir a igreja. Agora, ele pode ser exonerado administrativamente ou a pedido, ouvindo a igreja. O que significa isso? O diácono não quer mais ficar no diaconato, não está satisfeito, não está se sentindo bem, ele pode pedir a exoneração da função diaconal. Né? Ele pode pedir exoneração, só que vai ser ouvido a igreja. Vai ser ouvida a igreja. Isso aí, por escrito? Tudo por escrito. Nós trabalhamos só com documentos endereçados ao conselho da igreja. Então, como é que pedindo essa exoneração? Ele coloca em nome do presidente do conselho da igreja?
Sim, essa questão é importante colocar. Ao Conselho da Igreja X, né, em atenção do presidente, o reverendo fulano de tal. Pode ser assim. Porém, ele não entrega ao presidente, ele entrega para o secretário. Ao secretário do Conselho. Ele ao secretário do Conselho. Endereçado ao Conselho da Igreja, em a atenção do pastor que é presidente. Isso de forma escrita, e na prática ele entrega na mão do secretário do Conselho da Igreja. Isso. Perfeito. Que pode ser digitado e assinado por ele, ou pode ser de próprio punho. Perfeito. E no caso específico de licença, quais são as prerrogativas, os pré-requisitos necessários, as condicionantes para que haja uma licença de oficial de um diácono? A licença para diácono, ela não tem previsão, nem licença para presbítero. Porém, no Supremo Concílio de 1954, o documento 118 diz o seguinte: sobre um conselho pode ou não conceder licença a um presbítero por tempo determinado ou mesmo indeterminado, dentro dos limites do seu mandato. O Supremo Conselho resolve responder que sim, ficando a critério do Conselho julgar os motivos alegados pelo presbítero. Ora, mutatis mutandis, por analogia, também serve para diácono, tá certo? Também serve para diácono. Ele pode pedir a licença, como o presbítero pode pedir a licença, mas dentro do seu mandato. Dentro do seu mandato. Faltam 2 anos, ele pede 2 anos de licença, né? E vai justificar no documento do pedido de licença as razões que ele está pedindo. Certo, perfeito. Ok? Nós estamos aí com 5, estamos com 5 minutos já, né? Estamos com 5 minutos? Não, caminhando ainda, estamos perto aí com 7 minutos, né? Basicamente. Tá. Então, pode ser por tempo determinado ou por um tempo indeterminado essa licença, se ele estiver doente, uma coisa assim, um tratamento. Meu irmão, o tempo indeterminado ou determinado, quando diz determinado, eu quero só 6 meses, mas ele ainda tem 2 anos de mandato. Significa que ele fica 6 meses fora, mas ele tem 2 anos de mandato, ele vem e cumpre 1 ano e meio ainda. Tá? Por tempo indeterminado tem que ser, acaba sendo determinado porque só pode ir até o dia que ele finda o mandato. Certo. Existe um período e no meu livro de né? gestão, deixa eu só acrescentar isso, no livro de gestão, eu dou uma sugestão de um quadro para que os conselhos, pastores e presbíteros, especialmente secretário de conselho, acompanhem essa questão dos mandatos dos oficiais, que isso é muito importante. Porque toda e qualquer reunião, seja da junta diaconal, ou seja do conselho, em que o oficial está fora do mandato, já venceu, ele não podia estar naquela reunião. Ele não podia. Né? No caso específico, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse o seguinte: a Constituição da nossa igreja prevê que numa exoneração, a pedido, o diácono ali preenchendo por escrito seu afastamento, comunicando ao conselho, a Assembleia da Igreja precisa ser reunida extraordinariamente para este fim. E no caso, aí eu já vou um pouco mais além, no caso de uma licença, quando ele comunica um pedido de afastamento determinado por um período de 6 meses, precisa também haver uma convocação? Em que aspecto a convocação da igreja, da Assembleia precisa se dar ou não? Tá, então é bom separarmos aí 2 naturezas de pedido. Um pedido é a exoneração, e esse aí tem que ir para a Assembleia sim. E eu tenho conduzido a Assembleia nesse sentido de forma muito rápida. Irmãos, olha, o diácono fulano de tal está pedindo a sua exoneração do diaconato, ou do presbítero fulano de tal, do presbiterato, é irrevogável, ele não volta atrás, tem as suas razões pessoais, está inconformado, ele não está se sentindo bem,
e ele está pedindo a exoneração. Os irmãos, por favor, não questionem o irmão, não fiquem... É uma questão de fórum íntimo, ele já está colocando aqui que não quer mais ficar no encargo. Então, a Assembleia diz sim, e a gente consegue controlar a coisa, porque você sabe que existe muita, né, aquele zum e tal, aquela coisa, eu logo corto isso, essa é a minha prática até agora. E agora, a licença não precisa ir para a Assembleia, é o Conselho que resolve conceder diante da argumentação no documento do oficial. Perfeito, perfeito. E no caso específico do abandono, de um diácono que ele simplesmente para de frequentar as reuniões ou praticamente deixa de ir à igreja, não comunica o seu afastamento, sua licença, não dá nenhum tipo de satisfação ao conselho da igreja, esse tipo de procedimento, ele pode ser passivo de punição disciplinar ou não? Olha só, pouca gente usa isso, pouca gente. Poucos usam isso. Poucos conselhos têm conhecimento disso. As faltas podem ser de omissão. No artigo 5º, diz assim, a omissão dos deveres constantes do artigo 3º, falta passível de pena. O artigo 6º, as faltas são de ação ou de omissão. Isto é, a prática de atos pecaminosos ou abstenção dos deveres cristãos, ou ainda situação ilícita. Então veja, o código é bastante claro dizendo o seguinte, se o oficial ele não está nem aí para o cargo dele, para a responsabilidade que ele assumiu, quando ele foi recebido como membro da igreja, ele disse que estaria ali pronto para obedecer a todas as autoridades da igreja, a Bíblia e a Constituição da igreja, enfim, as autoridades constituídas na igreja. Então ele deixa de praticar todos os seus deveres como oficial, ele pode incorrer num processo disciplinar eclesiástico pela omissão. Né? Pela omissão. Seria importante que qualquer oficial numa situação dessa, ele pedisse a licença, né? Até o final do seu mandato, ou ele pedisse a exoneração, é muito melhor do que ele ter que passar por um processo disciplinar eclesiástico. Perfeito. Então já estamos caminhando para o nosso encerramento, né? Já estamos próximo aí de 1 hora, daqui a pouco o sistema trava aí do nosso Instagram. E rapidamente suas considerações finais aí da importância, palavras que o senhor pode dar para esses oficiais a respeito desse tema tão importante. 1 minuto aí. Olha, eu considero a organização da IPB como uma das melhores. Um juiz estadual em Minas, que não é de outra denominação, quando eu mostrei para ele o manual presbiteriano, ele ficou encantado. Tanto é que eu dei um de presente para ele. Ele ficou encantado com a organização da igreja. Hoje o Estatuto da Igreja é um documento importantíssimo, e lá fala do diácono. Não é? Nós colocamos um capítulo só para presbíteros e diáconos, dando a importância à função diaconal e à função presbiteral. E creio que cada diácono, cada presbítero deve assumir a sua função, contribuir para a expansão do reino, contribuir para a organização interna da igreja, pois nós somos pessoa jurídica e nós temos que preservar nossos documentos, todos os documentos da igreja devem ser preservados, né, e bem guardados, e nada de ter documento da igreja na casa de A ou de B, secretário do conselho ou secretário de junta. A igreja tem que ter um espaço onde tenha os seus documentos, todos os documentos, livros de atas, seja ele... Entendeu? Então a preservação é importante. Vamos precisar encerrar, agradecer a todos pela participação, né? A Junta Diaconal de Pernambuco agradece ao irmão por mais uma vez exercer essa gentileza. Então, muito obrigado. Gostaria de deixar a saudação a todos. Junta Diaconal
compromisso para fazer a diferença. Deus abençoe a todos. Amém. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Até lá, no nosso YouTube. Estamos Amém. sempre.